E nesta manhã foi preso um jovem de 19 anos suspeito de agredir brutalmente um taxista. Este senhor, trabalhador, nos deu um depoimento emocionado, emocionante. A gente está acompanhando essa história desde quando começou aqui no Balanço Geral. Este crime aconteceu no início de maio deste ano. Nós mostramos tudo. A repórter Micheline Kubitschek tem as informações agora ao vivo. Você está ao lado dele, inclusive, do taxista, não é, Micheline? Boa tarde já, um abraço para a família dele. Boa tarde. Obrigado pela entrevista. Olá aí, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço. Pois é, eu estou aqui tanto com o Edson, como também com a Jennifer Kelly, filha dele. Um verdadeiro susto, um trauma vivido por esse taxista, que é taxista há 25 anos, mas agora acho que uma sensação de alívio, né, Edson? Nossa, como que eu tô aliviado de saber que esse rapaz foi preso, né? Porque tanta coisa que acontece com a gente aí e fica impune. Porque a gente está rodando aí, você não sabe quem você pega, não sabe quem entra no carro, qual que são as intenções. E aí, quando chega no final, você atende a pessoa, quando chega no final, ela te anuncia um assalto, é um susto tremendo. Essa prisão, Laíra, ela aconteceu hoje em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que, para quem está em casa, possa relembrar o caso, o Edson, ele estava trabalhando em mais um dia de trabalho no dia 7 de maio. Conta pra gente, Edson, esse casal embarcou, o rapaz que foi preso, ele tem 19 anos, é o Giovanni, mas no dia do crime, ele não agiu sozinho não, Laíra, ele estava com uma menor de 15 anos, os dois embarcaram na Avenida Olegário Maciel, não foi isso? Eles iniciaram a corrida na Olegário Maciel e pediram o trajeto até o Morro Alto. Em Vespasiano? No Morro Alto primeiro. Depois chegou em Morro Alto, aí ele pediu para prolongar a corrida até Vespasiano, que eram mais 16 quilômetros. Como ele já tinha pago a primeira corrida, eu pensei, tá tudo bem, o cara pagou a corrida, como que ele vai fazer? Só que quando chegou no segundo ponto, ele anunciou o assalto. Ele me pegou pelo pescoço, e a menina ficou com a faca me dando estocada e pedindo para que eu abrisse o celular para fazer pix para eles. E eu consegui desvencilhar deles e sair do carro. Quando a gente saiu, a gente caiu em cima de um entulho, tinha muita peça de 8 e tal. Então eles pegaram os pau e começaram a me dar paulada. E eu também, para me defender, peguei e dava. Só que 2 contra 1 eu não consegui. E a minha sorte foi aquele rapaz que chegou lá, o Leandro, e eles correram, porque senão eles tinham me matado ali naquele local ali. Mas o que eu queria entender melhor, Edson, nesse trajeto entre a Olegário Maciel e o Morro Alto, é um trajeto longo. Eles tinham combinado com você o valor da corrida, era isso? Eles pagaram R$70 no Pix. Inclusive, o combinado foi, ó, se der menos, eu te dou o troco. Se der mais, fica pelos 70 mesmo. E tal. Fechou a corrida em R$70. R$70. No trajeto, o que eles iam conversando entre eles? Ou eles ficaram calados? Não ficaram calados, não conversaram nada. Só na hora que chegou no Morro Alto que eu falei com eles, mas esse endereço não tá aqui não. Aí ele falou, não, eu quero até Vespasiano. Eu falei, vou levar ele, levei. Onde ali em Vespasiano? No bairro Selver, perto do presídio, acho que presídio de mulher que tem ali. E aí eles iriam esticar essa corrida em mais 16 quilômetros. Você acredita que era de fato a intenção deles chegar até aquele destino ou já estava tudo planejado para te assaltar, para te extorquir? Já estava tudo planejado, porque o local que eles me levaram não tem nem saída da rua. Só tem uma casa no final da rua, o resto é tudo mato. Então, e quando o pessoal chegou, eles já sabiam para onde que eles iam correr. Então, já estava tudo planejado. Você acha que era a intenção pegar o seu carro também? Eu acho que até o carro, a intenção, não sei, porque ela tirou a chave da ignição, né? Quando eu fui procurar a chave da ignição, não estava mais. Aí eu não sei dizer se eles queriam assaltar o carro, se eles queriam só o Pix, se só queriam levar o que eles levaram. Aí eu não sei, mas que a intenção deles era de cometer o crime, era. Laíra, eu não consigo nem imaginar a angústia e a agonia desse trabalhador. Você ficou em poder dele mais ou menos uma meia hora, né, Edson? Uma meia hora lutando com eles, tomando paulada, a menina dando facada, me xingando e falando que queria o Pix, que precisava de dinheiro. E ali foi um horror, aquilo ali. Qual o valor que eles chegaram a falar de algum valor que queriam que você transferisse ou eles queriam tudo? Não, eles queriam que eu abrisse e fizesse Pix. Eu penso que quando eles abrissem a minha conta, não tinha, mas se tivesse, qualquer quantidade que tivesse lá, eu ia ter que fazer para eles. E se eu fizesse o Pix para eles, eles tinham me matado ali. Micheline. Olá, Laíra, a gente está aqui na escuta. Você quer fazer alguma pergunta? Queria primeiro agradecer ao Edson, mandar um abraço para ele e perguntar a ele
Qual foi o momento em que ele sentiu mais medo, em que ele percebeu, agora nessa situação aqui, se eu não fizer alguma coisa, se nada acontecer, eu posso morrer? Qual foi esse momento? Edson Laí, primeiramente agradece a você pela sua disponibilidade de nos receber e pergunta também, te manda um abraço, e ele faz a seguinte pergunta: qual que foi o momento, aquele momento X, assim, que você pensou que o pior poderia acontecer com você, que você sabia que tinha que lutar ali pela sua sobrevivência? Nossa, mãe, quando eu já estava desfalecendo da força, quando eu olhei para cima, que eu vi o farol do carro do cara virando, aquilo ali para mim eu senti um alívio tão grande, porque eu sabia que ali eu não ia morrer. Se esse rapaz não aparece lá, eu tinha morrido naquela hora ali, eu já não estava tendo força mais, eu já estava me entregando. Foi quando o rapaz chegou e eles correram. Ali foi que eu tive uma nova vida. Essa questão da adrenalina, o medo, e principalmente, Laí, porque eram 2 contra 1 e ele estava sendo agredido com golpes de faca. Porque o homem é grande, viu? Não, ele é forte. Mas ele mesmo assim, na hora do desespero, né? Na hora do desespero é complicado. Eu imagino que se fosse de uns amigos meus taxistas aí, mais velho, mais coisa, coitado, não tinha escapado, não. Deus me deu muita força naquele momento ali para poder eu resistir. E eu acho que não era o meu dia também, né? Acho que Deus tem todos um propósito na vida da gente. E a gente tem que destacar esse papel fundamental que foi desse rapaz que passou, que é o motorista por aplicativo, que é o Leandro. Ele exatamente, a pessoa apareceu no momento certo, na hora certa. Como é que foi? Você viu o farol vindo, ele percebeu ali que você estava sendo torturado, espancado? Como é que foi essa entrada dele aí, heróica, vamos dizer assim? Na hora que ele chegou, ele ficou quase a boca aberta de ver com a situação que eu estava, porque eu estava todo arrebentado, sangrando, todo arrebentado, já não estava aguentando mais nada. Ele chegou buzinando, ele chegou e gritou? Ele chegou, quando eles viram o farol dele, que virou lá na rua, eles já correram. Correram pro meio do mato? Correram pro meio do mato. Quando eles desceram, que eles viram e falaram, nossa, o que está acontecendo? Esse cara estava me assaltando aqui. Então, a chegada dele ali é que foi a minha salvação. E aí te socorreu, te levou pro hospital? Me levou pro hospital, me levou pra UPA. Nossa, mãe, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por ter me ajudado daquela maneira. Porque tem até um rapaz que parece que viu e não fez nada, né? Não gritou, não fez nada. Depois comentou no grupo de Instagram que tinha visto a cena, mas que não era herói para tomar facada. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas não precisam se envolver, mas se ela pelo menos chama a polícia, né? Grita, vou chamar a polícia, o que está acontecendo aí? Já inibe, mas não sei qual que é o pensamento dele no momento, mas graças a Deus, Deus me deu a vitória, né? Bom, a partir disso, Laí, o Edson ele foi para o hospital, passou a noite lá, conseguiu ser liberado por sorte, por mais que ele tenha ficado muito machucado e sangrando, como ele mesmo acabou de contar aqui, foram ferimentos que não foram de maior gravidade, colocando em risco a vida dele, é só mesmo a questão do trauma que fica para sempre. Mas a partir disso começou então uma investigação. E a Jennifer Kelly, que é filha do Edson, ela é um ponto crucial nisso, porque ela colaborou muito com o trabalho da polícia. E a Polícia Civil também deu uma resposta rápida. O crime foi no dia 7 de maio e hoje, no dia 12 de junho, um pouco mais de um mês, esse homem já está aí na prisão. Ô, Jennifer, me conta, como é que você fez aí um papel de meio que investigadora também junto com a polícia? Como é que você contribuiu? Na verdade, como o Giovanni fez um Pix pro meu pai, eu recuperei o número dele, acessei a conta banco e fui atrás, né, da Polícia Civil, buscando esclarecimentos e uma resposta. Chegando lá na primeira delegacia de Polícia Civil, nós fomos recebidos de forma humana, entenderam, solícitos. Passei tudo o que eu tinha como provas, né, para poder contribuir com o trabalho da polícia. Tendo assim, a gente ficou em contato telefônico. Quando a gente descobria algo, eu repassava para eles e eles me repassando informações também, até chegar no desfecho que teve hoje, né, com a prisão do Giovanni. Fui informada quando a menor cometeu suicídio para que eu levasse meu pai novamente à delegacia para poder fazer o reconhecimento das fotos da necrópsia, para saber se era ela mesma. É um ponto que a gente precisa destacar. O Giovanni, ele estava com uma menina de 15 anos, que era parceirinha já do crime dele. Né? Aparentemente
segundo informações, era um casal, relacionamento mesmo, um casal de relacionamento amoroso. Relacionamento no amor e também para cometer esses delitos. Bom, parece que durante esse período o Giovanni termina com essa menina. São informações que você teria recebido, né? Eles terminaram e aí ela, por causa desse término, acabou motivando ela a tirar a própria vida. Quando essa menina é encontrada morta, a polícia aciona então a família para que fosse fazer o reconhecimento do corpo para entender se era de fato aquela mulher, aquela jovem que estava no carro no dia do crime. A família reconhece e por meio dela chega então até o Giovanni, não é isso? Isso, exatamente isso. Aí meu pai reconheceu que era ela mesma no dia do crime e aí teve todo esse desfecho, né? Porque o Giovanni já estava monitorado por tornozeleira eletrônica, então para poder encontrá-lo foi mais fácil, né? E o Giovanni, ele tem, né, 19 anos só, mas ele já tem, Olaire, quem está nos acompanhando, uma ficha criminal que o acompanha desde a maioridade, e até mesmo menor de idade, a polícia informou que ele já cometia delitos. Então, a última passagem dele das 4 pelo sistema prisional depois da maioridade foi agora em março, não é isso? Em março, onde ele saiu na audiência de custódia, monitorado pela tornozeleira eletrônica. Agora você vê, né, Laíra, a situação, o rapaz já envolvido com o crime, já todo enrolado, embarca num táxi aqui no centro de Belo Horizonte, violento, rumo a Vespasiano, para cometer um crime super violento, frio, e com uma menina menor de idade junto com ele, que também ia sendo encaminhada para o mesmo lado em que ele atuava, esse mundo do crime. Bom, agora a polícia dá essa resposta, essa prisão acontece em Vespasiano. A gente espera agora que, de fato, ele fique, né, Edson, preso, né? Agora a gente aguarda que ele pague pelo que ele fez, né? E que esse tempo lá seja para ele refletir, né? Que às vezes a vida é difícil, mas se você buscar Deus e batalhar, você consegue vencer sem prejudicar os outros, sem ter que lesar os outros, sem ter que roubar, matar. Porque Deus, ele nos dá oportunidade. Eu sou testemunha de que não precisa de cometer nem nada errado para poder você vencer na vida. Porque eu vim do sofrimento, criei minha família, trabalhando. Quantos filhos que ele tem? E nunca precisei de lesar os outros, de roubar ninguém, nem de fazer nada errado, graças a Deus. Além da Jennifer aqui, quantos filhos, Edson? Eu tenho 4 filhos meus e tem mais os adotivos, né? Que... Dá conta ainda da tua família é grande, hein? Dá pelo menos 8. Quantos? 17. 8 filhos. 8 filhos e 17... 17 netos. Você sabe o que eu agradeço a Deus? É que eu cresci ali no elevado Castelo Branco, dormindo no caixa de papelão, catando papel. E eu tive a primeira oportunidade do dono do Ferro Velho, que mandou trocar um cheque e me deu oportunidade. Dali para frente, eu comecei a trabalhar com ele, fiquei 12 anos trabalhando lá. Casei, eu estava lá no Ferro Velho ainda. Lembro como se fosse hoje, levei minha primeira geladeira que eu comprei na mão de uma dona que estava mudando do apartamento. Criei minha família toda, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho nada mais a reclamar, só agradecer a Deus. Mas agora, 25 anos de volante aí para a cidade afora, região metropolitana, você já tinha passado pelo menos por algo parecido com isso? Já aconteceu de descer do carro e não pagar a corrida, já aconteceu do cartão não passar, mas isso aí tudo a gente eleva. Eu acredito até que se roubam e não faz covardia, não machuca a gente, bens materiais a gente corre atrás, a gente trabalha, adquire outros. Mas agora, bater na gente é complicado. Ô, Micheline. Diga lá aí. Não, eu quero dizer só uma coisa pro Edson aqui. Não sei se ele vai conseguir. Você consegue passar um fone para ele? Eu queria falar isso com ele. Eu vou reproduzir uma frase que o Marquinhos aqui no estúdio falou e que sintetiza realmente quem é esse cidadão. Tá ouvindo lá aí? Tá me ouvindo aí, Edson? Olha o Laí que tá falando com você. Tá ouvindo? Que engraçado. Não, deixa eu passar para cá. Então manda um recado para ele. Aí, agora tá. Agora né? eu vou ouvir. Tá ouvindo, Edson? Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, Laí. Olha, meu amigo, eu quero dizer o seguinte. Sim, tô ouvindo. O Marquinho, que é nosso cinegrafista aqui, falou uma frase aqui que reproduz o que eu estava querendo dizer, mas me faltou o texto. Você é boa praça demais. Que orgulho conhecer você, conhecer a sua história, conhecer a sua família. O amor que você solta quando fala, exala. E dá para perceber aqui do estúdio, quem está em casa, quem está no restaurante, percebe da mesma forma quando você fala da sua família. Que prazer te conhecer. Você já voltou a trabalhar?
Não, o rapaz que eu trabalhava pediu o carro, né? Pegou o carro de volta. E agora? Aí agora, no momento, eu tô desempregado. Não, mas então sempre voltar. Agora é enfrentar as dívidas e as ligações. Agora, então, nós sempre fazer um movimento aí para ajudar o Edson. Quem tiver carro e taxista, você tem a licença, não tem? Exatamente. Tem a licença, não tem? Tem. Pronto. Então, alguém que tiver O carro homem tá prontinho para voltar a rodar. pronto para rodar. Pra voltar a trabalhar. É o que você mais Até quer agora. aproveitando, quem tiver um carro parado aí, estiver vendo a reportagem, Boa. o motorista tá aqui. Excelente. Tá feito. Mas no fim de tudo, Laís, tá com a saúde recuperando, tá se livrando do trauma. O suspeito tá preso e agora é seguir a vida com positividade para enfrentar aí o que vem pela frente. Eu volto com você, viu, Laís? Um abraço.